Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Telamix. Eu sou Luiz Felício e a partir deste momento você está convidadíssimo a fazer parte deste nosso bate-papo para lá de nostálgico a respeito da importância que a MTV Brasil teve para toda uma geração e, sobretudo, qual foram as suas influências para essa galera, que inclusive eu tenho que dizer que eu me incluo. Iremos falar a respeito dos programas, dos VJs, dos videoclipes e, acima de tudo, os momentos marcantes, que, aliás, são muitos. Eu creio que não vai nem dar para a gente falar todos neste único vídeo. Mas antes de eu abrir o assunto principal, é claro que eu não poderia deixar de fazer um convite para você que ainda não está inscrito aqui no Telamix. Puxa vida, meu amigo, minha amiga, dá uma força aí. Se inscreva, não vai custar absolutamente nada. Nenhum em 99, hein? Já deu para sacar que essa oportunidade você não pode ficar de fora. Dá só uma clicadinha aqui, o botão está dando sopa bem aqui embaixo de mim. E não esqueça também de apertar a sinetinha de notificações para você receber os outros conteúdos tão interessantes quanto eu trago por aqui semanalmente. Será um prazer recebê-lo aqui para nós sempre podermos fazer este bate-papo. Bem, meus amigos, a MTV Brasil, ela estreou por aqui no exato dia 20 de outubro de 1990, com a apresentação da VJ Astrid, na época trazendo um clipe de Marina Lima. Eu lembro muito bem, era aproximadamente 13 horas e 30 minutos, quando o sinal de UHF trazia as primeiras imagens com alto e bom som da música que todo mundo curtia na época. Bem verdade que o início foi muito mais marcado pelo rock and roll, antes de vir a própria MPB, que norteou por alguns anos a emissora também, e até mesmo as boy bands que dominaram a emissora no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Por lá também muita gente famosa acabou passando, como próprio Kid Vinil, que tinha um quadro bem especial que eu vou citar aqui, que eu curtia muito, que se chamava Lado B. O próprio Cazé, de tantas idas e vindas para a MTV, Zeca Camargo, antes de migrar para a Globo e andar por aí como está hoje, é bem verdade, começou exatamente nessa época da MTV. Para ser um VJ, já naquela época, tinha que ser um cidadão bem descolado, como nós dizemos nos dias de hoje, fora da caixa. Não podia ter aquele tom de jornalismo, aquela coisa todo comportadinho. Sim, já tinha que ser, digamos que, um outsider dentro do comportamento na época, início dos anos 90, existia, sim, muito conservadorismo. Tudo isso que nós vemos hoje no YouTube, ou seja, essa liberdade de informação, um diálogo direto, começou nessa emissora chamada MTV Brasil, nesse exato mês de setembro do ano de 1990. Você que é um pouco mais novo, nasceu no início dos anos 2000 ou até mesmo nos anos 90, não tem ideia da alegria que era quando a gente assistia os programas, pois não era como hoje, você buscar uma linguagem diferenciada e escolher 1 milhão de canais aqui no YouTube. Não. A única opção que nós tínhamos era, sim, a MTV Brasil. Ver as palhaçadas dos VJs, ver as entrevistas internacionais, ver os lançamentos das nossas bandas favoritas. Quem não vai se lembrar, por exemplo, o estrondo que foi o Guns N' Roses no início dos anos 90, que tocava absolutamente o dia inteiro dentro da programação. E dentro esse rodízio de VJs, eu me lembro muito bem que a emissora, anualmente, ou pelo menos de 2 em 2 anos, promovia uma espécie de concurso de VJs, onde as pessoas
digamos que comuns, no meio do povo mesmo, enviavam fitas de VHS. Você que é um pouco mais novo não sabe o que é isso, era aquela fita de videocassete. Ou seja, o pai do DVD que hoje deu lugar às mídias eletrônicas. Pois bem, o cidadão enviava uma fita VHS dessas para a emissora, a produção avaliava e posteriormente chamava o cidadão para fazer um teste ou até mesmo, como eu disse ainda há pouco, algumas vezes fazer um concurso lá com a galera. Assim surgiu Edgar Piccoli, assim surgiu a própria Astrid, como nós bem citamos aqui, que foi uma das primeiras VJs. Mais lá na frente, Marcos Mion, Sabrina Parlatore, Cazé e uma série de outros VJs que a gente vai citar ainda ao longo. Marcos Mion, a gente vai citar essa galera aqui muito bem, porque o assunto ele é bem nostálgico e bem agradável, e tenho certeza que você deve ter curtido essa fase assim como eu também. E o que acontece? A MTV ela teve várias fases e vários programas. Talvez o programa mais duradouro e carismático que durou do começo ao fim da emissora foi o Disque MTV. Meu amigo, acredite que nessa época ainda nem todo mundo tinha um telefone em casa e existiam pessoas que iam até mesmo no chamado orelhão, aquele de ficha, para ligar para o programa e pedir um clipe ou votar simplesmente no seu artista favorito para que ele participasse ali do disque. E até mesmo as pessoas podiam falar com os VJs, dependendo ali da ligação que era selecionada na época. A internet, ainda nós estamos falando até o início dos anos 2000, era algo muito precário, que nem todo mundo tinha telefone, quanto menos internet, concorda comigo? Eu lembro que a MTV começou já nos anos de 2003, 2004 a ter mensagem de texto que você enviava para o Torpedo, se não me engano a Vivo patrocinava, e você tinha os clipes e as pessoas mandavam as mensagens e iam passando no GC embaixo do clipe. Olha que surreal comparado aos dias de hoje, não é mesmo? A MTV teve momentos com esses personagens outsiders. Eu não posso deixar de dizer aqui também a respeito do Thunderbird, que foi um cara que eu tive prazer de conhecer ele, entrevistar ele em uma oportunidade. Também entrevistei outros VJs aqui que eram meus ídolos, que eu vou citar ao longo da conversa ainda. Mas a MTV, ela trazia esses momentos que impactavam. Porque a MTV, na visão jornalística dos grandes veículos de comunicação que traziam aquele jornalismo que nós ainda temos até hoje, que a gente pode dizer que é meio enlatado, robotizado, a MTV era vista como um patinho feio, principalmente pelas famílias mais conservadoras. Hoje é tudo normal dentro do YouTube, mas naquela época não. A emissora ousava em colocar o que nós chamamos de palavrões no ar, colocava na maior tranquilidade as letras e os clipes do Planet Hemp, já naquela época fazendo menção à liberação da maconha. Imagina isso, lá no meio dos anos 90, que ainda algumas pessoas viam isso como um absurdo dos absurdos. E foi a emissora, acreditem, que no Brasil apresentou o primeiro beijo gay. Eu lembro que era um programa chamado Beija-Sapo, que era uma espécie de namoro na TV mais moderno, que era apresentado pela Fernanda Lima. Não podemos esquecer dela aqui, claro. A belíssima Fernanda Lima, hoje casada com Rodrigo Hilbert, apresentava, e depois outras VJs vieram apresentar. A filha do Marcelo Nova, a Penélope Nova, veio apresentar esse programa também, mas quando a Fernanda estava lá, teve dois casais de dois rapazes que na época deram ali um beijo na boca. Antes mesmo das novelas da Globo anunciarem isso, mostrarem isso, a MTV inovou. E isso foi em pleno ano 2000 ou 2001, se eu não me engano. E as emissoras grandes torciam o nariz, tipo assim, não vamos nem noticiar isso daí. Saíam algumas revistas e quem acompanhava a programação. A MTV tinha outro
programa muito bacana que era do João Gordo, que era o Gordo a Gogô, onde ele chutava o balde deliberadamente. Gordo, esse cara que ainda é hoje, sem papas na língua, falava o que vinha na cabeça, trazia os convidados que ele queria, e eu lembro que tinha uma mesa do João Gordo que hoje ia causar muita polêmica, porque era um vidro por cima e quem estava apoiando tinha uma mulher de 4. Exatamente isso, com a mesa nas costas. Hoje, imagina as feministas vendo isso, né? Mas, anyway, nesse programa do Gordo teve várias polêmicas. A mais lembrada até hoje, claro, foi a treta com o Dado Dolabella. Isso ali no meio dos anos 2000, acho que 2003, 2004, por aí, se eu não me engano. Onde o Dado Dolabella foi lá, quis tirar um barato com o João Gordo, e os dois tiveram que ser contidos pela produção para não saírem nas vias de fato. Teve um outro programa também, com o próprio João Gordo, que ele falou que achava a música dos Los Hermanos uma porcaria, os caras não gostaram, ficaram um clima, enfim. Galera, tudo isso que vocês têm hoje no YouTube, a gente não tinha, e não existia YouTube até essa época. YouTube, sim, que foi esse que colaborou pro enterro da MTV no Brasil. Mas até 2007, 2008, era isso que a gente tinha. Como não falar também do Rock Go, que hoje os caras estão tentando ressuscitar nas plataformas digitais, com Marco Bianchi e Paulo Bonfá. Paulo Bonfá também, que eu tive o prazer de entrevistá-lo e conhecer ele em um evento no ano de 2008. Foi super gentil, um cara muito gente boa. E a criatividade sobrepunha esse programa, que o esporte era o que menos interessava. E sim as caneladas, as jogadas de defeito e, claro, os apelidos que Marco Bonfá e Paulo Bianchi colocavam nos cantores que iam jogar ali. Os caras acabavam se estreando. Era muito legal quando o Supla jogava, os caras ali do Paralamas do Sucesso, do Titãs ainda jogavam. E exatamente por falar nesses caras, que a gente não pode também esquecer de falar dos MTVs acústicos, os acústicos MTV, que, copiando o formato Unplugged da MTV americana, lançaram discos que são verdadeiros clássicos hoje. Não precisa falar muito. Cássia Eller, Capital Inicial, Titãs, que eu disse ainda há pouco, Gilberto Gil lançou um acústico muito interessante, o próprio Kid Abelha, Ira, o Lobão, que estava sumido na época, no ano de 2007, 2008, foi pro acústico, ganhou até um programa na MTV que era o Lobotomia. E também tinha um programa, meus amigos, vejam bem, que eu guardo com muito carinho, eu até me emociono quando eu falo dele, que era o MTV Lado B. Por quê? O MTV Lado B, que era uma das bandas inglesas que eu amo até hoje, minha referência musical, muitas dessas bandas que hoje, entre aspas, viraram modinha da galera aqui no Brasil, ninguém conhecia. E você ia buscar lá no MTV Lado B, que era apresentado pelo Kid Vinil. Eu lembro que ia aos domingos por volta de 19 horas na emissora, e depois ele reprisava na semana durante a madrugada. Eu me lembro que foi numa madrugada, eu estava doente, inclusive, de cama, um período assim difícil que eu atravessei, que eu assisti pela primeira vez Coldplay. Olha só, hoje é modinha para tudo quanto é lado. Com um clipe de Yellow. Eu fiquei simplesmente... Aquilo me tocou. Eu falei, esses caras são muito bons. E tem outras bandas que aqui no Brasil não estouraram, mas que eu adorava, como, por exemplo, Travis, Bill and Sebastian. Enfim, existia ali um contexto cultural muito grande que você ia buscar um background por detrás de tudo isso, para quem gostava não só de música, como de cultura. E por que não falar da época, também, já que eu falei de Inglaterra, do Britpop, que entre 95 e 97 estourou, não só lá na gringa, quanto na emissora, onde nós tivemos Blur, Oasis e toda essa galera, né? Que, aliás, esses caras abriram portas para o Coldplay vir depois. Então era de fato. E os clipes? Os clipes não é que nem hoje, molecada, que vocês olham no YouTube, eu quero assistir um clipe tal, eu quero assistir aqui Shakira. Não.
Você tinha que esperar o horário. E eu lembro que o legal era você torcer pro clipe passar. E o MTV de carnaval? Como que eu não poderia deixar de falar? Eu sempre fui um cara meio que não curtia muito carnaval. E a MTV no carnaval tocava clipes de rock and roll, de MPB, assim, era uma sequência meio voltada para essa galera que não gostava de carnaval mesmo. O sábado e o domingo de carnaval, era o dia inteiro, era uma maratona. Então, pô, não existia YouTube, cara. Então você mergulhava naquilo ali para esquecer que era carnaval. E também, claro, que eu não podia deixar de citar nessa resenha o Hermes e Renato. Hermes e Renato, para tudo. Esses caras são gênios, foram gênios. Eles trouxeram um formato de comunicação humorística para a televisão que ninguém tinha tido coragem, que foi de chutar o pau da barraca e colocar ali palavrão, personagens do nosso cotidiano, ideias mirabolantes e situações que de fato acontecem com o povão, com nós que somos povo, né, povão mesmo, no dia a dia. Esses caras simplesmente mandaram um dia uma fita de VHS para a MTV, gostaram, curtiram, começaram a colocar durante a madrugada, depois já ganhou outros horários e virou de fato, principalmente a partir de 2003, quando eles já estavam bem estabelecidos, eu não perdia um programa e fazia questão de assistir as reprises. Porque tudo isso que a gente teve depois, os stand-ups, essa molecada que hoje é muito feliz fazendo quadros de humor no YouTube com uma linguagem muito mais direta, quem é precursor disso tudo foram Hermes e Renato. Porque o que nós tínhamos era o seguinte, eram os Trapalhões, escolinha do professor Raimundo, ou seja, aquela coisa que os mais jovens da época estavam de saco cheio de assistir. Não que não era legal, mas a gente queria algo com mais adrenalina, mais direto. E os caras do Hermes e Renato conseguiram trazer isso. A fase final da MTV, ela já foi assim meio que a partir de 2009 dava para sacar que a coisa não ia durar muito. Porque não foram só a questão dos clipes, na minha opinião, que o YouTube já entrou forte. Quando o YouTube começou em 2005, as bandas, os cantores não tinham seus canais próprios. A galera, inclusive eu cheguei a fazer isso, a gente pegava os clipes que a gente curtia na internet, programa lá para baixar e tal, e a gente colocava, eu montava um canal na época que o YouTube não era monetizado, e colocamos isso. Só que a partir e colocávamos lá o clipe do Travis, do Oasis, da Marina, tal, a gente montava, não existia esse algoritmo hoje que barra a pirataria. Mas a gente fazia uma pirataria assim ingênua, porque a gente não sabia que não podia, né? A gente queria tipo assim, eu gosto, quero montar minha playlist, o YouTube não tinha playlist ainda para montar, eu vou jogar esse clipe aqui para me assistir de vez em quando, certo? Só que depois que o YouTube partiu para a monetização, o que aconteceu foi o seguinte, as bandas, os cantores, as agências musicais viram, claro, uma forma de ganhar dinheiro através daí com as reprises dos clipes. E aí você não tinha mais aquele tesão de esperar na MTV passar. Se você, assim como hoje, hoje então com Smart TV, como está aqui no meu fundo, eu quero Pink Floyd, eu quero tal. Não. A MTV, ela tinha como carro-chefe os videoclipes, porque as próprias gravadoras pagavam um cachê bom para manter a emissora e exibir os videoclipes. Também existiam muitos artistas outsiders que davam dinheiro do próprio bolso para o clipe passar na MTV. Cheguei até a entrevistar alguns nessa época de 2009, 2010, por exemplo. E por falar, só para fechar esse arco, então, chegou no ano de 2013, último dia de programa, 30 de setembro de 2013, ok? O que aconteceu simplesmente foi o seguinte,
A emissora não tinha como sobreviver só com comerciais. Ela dependia da grana das gravadoras. E as gravadoras não queriam mais investir na emissora, pois estavam já com foco total no YouTube, como ficou hoje. Infelizmente, foi uma fase que durou aí 20 e poucos anos. Eu só tenho a agradecer, porque teve boa parte da minha formação, não só musical, meu gosto musical, porque eu não sou músico, mas como do meu processo criativo, de uma impulsão para querer ser um jornalista hoje. Foram graças a esses caras, que alguns, como eu disse lá atrás, tive o prazer de conhecer e entrevistá-los. Marcelo Adnet, quando estava conhecendo, eu lembro muito bem que entrevistei ele meses antes dele ir para a Globo, num hotel em São Paulo. E o Adnet, super legal, cara super gente fina, mais de 30 minutos de entrevista. Quando ele ficou sabendo que eu estava começando num programa de TV a cabo, na mesma data que ele tinha 15 minutos, que era o programa que ele começou na MTV, que ele gravava ali, tipo, simulando um quarto que ele estava e tal. Ele falou, pô, nós começamos junto na televisão tal, pá, se você clicar aí TV Fato, Marcelo Adnet, você vai achar essa entrevista aqui no YouTube, ok? E Sabrina Parlatore, lindíssima, simpática, competente, tive o prazer de conhecê-la e entrevistá-la no Na Mata Café, uma casa noturna que tinha na época, através de um amigo jornalista conhecido também, que não está mais entre nós hoje, que é o Rodrigo Rodrigues, que apresentava o Vitrine já na Cultura. Ela já não estava mais na MTV nessa época, mas a Sabrina, maravilhosa, sempre referência, apresentou muitos anos o Disque e entrevistou muito gringo, muita gente boa. Também uma VJ talentosíssima, que eu gostava, mas que já fez parte dessa geração do final da MTV, que era a Mary Moon também, que hoje segue aí uma carreira de digital influencer, muito competente. A gente vai falar aqui do Léo Madeira, vamos falar de vários VJs. Fábio Massari, que um cara que eu curtia muito, que apresentou programa na Rádio 89 há muitos anos, o cara que é uma enciclopédia quando você vai falar a respeito de rock and roll, de bandas sobretudo, sabe tudo. Lançou um livro aí um tempo atrás que eu gostaria muito de ter comprado, infelizmente não achei para comprar. Enfim, era isso. Nossa referência infelizmente se foi, mas deixou um legado para toda uma geração. E meu amigo, minha amiga, você que não viveu essa fase, olha, eu tenho que dizer que você tem tudo mastigado hoje aqui no YouTube. Mas aquela sensação de correr para a televisão e dar o play, ou até mesmo ligar ao seletor, que nessa época era assim, e torcer para o teu clipe estar passando, ou o teu programa favorito estar ali, desculpa, mas isso vocês não vão ter. E foi uma fase muito legal. Muito obrigado, MTV Brasil. Muito obrigado a todos vocês que trabalharam na emissora e trouxeram esses momentos que na minha vida, pelo menos, vai ficar gravado para sempre. Eu, Luiz Felício, vou ficando por aqui, mas a partir de agora eu vou ficar muito contente se vocês participarem nos comentários. E, claro, caso ainda não esteja inscrito, se inscreva a partir de agora. Um grande abraço e até breve!